Olá pessoal, tudo bem com vocês? Se vocês ainda não me conhecem, eu sou a Suzy e no vídeo de hoje nós vamos ter o unboxing do Samsung Galaxy A06. Quem não gosta de um unboxing, não é? Mas antes, não esqueça de deixar aquele like para fortalecer o canal, compartilhe esse vídeo se possível e se você ainda não for inscrito, inscreva-se porque ainda vem muitas novidades por aí. Sem blá blá blá, bora lá! 1, 2, 3, let's go! Eu comprei esse celular para minha mãe porque o dela deu defeito, tive que comprar bem rápido. Então esse celular não vai ficar aqui no canal, tá gente? Mas eu vou fazer um unboxing e mostrar aqui para vocês mais ou menos as primeiras impressões, depois eu vou dar para ela. Ele tem 4 GB de memória RAM e 128 de armazenamento interno. Eu comprei na cor branca, mas você também encontra nas cores verde e azul escuro. Comprei na Amazon, foi 648, comprei ontem 11 e pouca da noite, chegou hoje por volta de meio-dia. Frete grátis, vou deixar o link de onde eu comprei na descrição desse vídeo para vocês e também vou deixar outros links com outras ofertas, Magazine Luiza, onde eu achar um precinho bom, vou deixar na descrição do vídeo para vocês. A caixa achei fininha, achei leve. Pelo menos em comparação ao A56, eu achei ele mais leve quando eu peguei. Vamos abrir. Ele tem câmera dupla de até 50 megapixels, a selfie de 8 megapixels, tela infinita de 6,7 polegadas, uma bateria de longa duração de 5.000 mAh, processador octa-core e ele tem leitor de impressão digital. Aqui na caixa nós temos o guia rápido, esse até que é grandinho, e o carregador dele é de 15 watts, é o carregador que tá vindo no A56, então tá ótimo pro preço que eu paguei. Cabo USB e USB tipo C e a chavinha ejetora do chip. E vamos abrir essa gracinha. Olha, ficou aqui um pouquinho de cola. Traseira de plástico, não é de vidro, né? Igual as outras. Aí, ó, pegou um pouquinho de cola, depois a gente tem que limpar com calma. Eu confesso que quando eu vi no site, eu achei que eu não fosse gostar, porque ele tem mais ondinhas aqui. Não sei se vocês conseguem ver. Mas não é ruim não, gente. Não é feio não. Achei que fosse aquele plástico feio, antigo, mas não é. É até bonito. Gostei bastante, bem leve. Ele tem 2 câmeras, o flash. Aqui nessa lateral tem aqui Island, que a Samsung agora tá colocando nos modelinhos novos, né? Esse aqui é o A06, é do final do ano passado. Então tem aqui Key Island, mas aqui a lateral não parece aço escovado, me parece um plástico. Mas mesmo assim é bonito. Aqui em cima tem o microfone. Aqui embaixo ele tem o alto-falante, o microfone, a entrada para carregamento e tem a entrada P2 para fone de ouvido, o que é bem legal porque a maioria dos telefones hoje da Samsung não estão vindo com a entrada P2, só não veio o fone dentro. E nessa lateral tem o slot do chip, vamos ver. Ele não é resistente à água e poeira, tá? É um modelo assim bem básico, gente. É porque, primeiro que eu tava com muita pressa de comprar e segundo que minha mãe não usa muita coisa não. Ela basicamente vê o YouTube, nossa, é duro, e usa o WhatsApp. Saiu. Bom, tem lugar para 2 chips, 2 operadoras diferentes ou 2 números diferentes e cartão de memória. Ele já tem 128 de armazenamento interno, mas você também pode colocar aqui um cartão de memória. E pelo que eu vi, o leitor de impressão digital dele é aqui na lateral, igual o Xiaomi Redmi Note 11, no botão liga e desliga. Aqui no caso é o botão volume e aqui o liga e desliga. E por falar em botão liga e desliga, vamos ligar essa gracinha. Tem cola no meu dedo. Será que tem bateria? Ligou. Prontinho, ligamos. Já vou dizendo aqui, ó, o que eu não gostei, as bordas, tá? Ele tem bordas, principalmente aqui embaixo, muito largas
Eu curto um telefone com bordas finas e esse Note também não gosto muito, eu prefiro o Note de bolinha. Mas, como eu disse, para um modelo básico, onde ela só vai usar mesmo para pouquíssimas coisas e, claro, sair na rua sozinha, correndo risco e tal, não pode ser uma coisa muito cara. Eu vou iniciar aqui, fazer todo o processo e depois volto para mostrar a vocês um pouco mais dessa gracinha. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Possui uma tela de 6.7 polegadas com resolução de 720 por 1600 pixels. A tela é do tipo PLS LCD e a taxa de atualização é de 60 Hz. Fala, viajantes! Suave na nave? Prontos para mais um destino? Eu sou a Suzy e o destino de hoje é Óbidos, em Portugal. Então, vem comigo! Como eu havia dito, o leitor de impressão digital é na lateral. Vou testar aqui com vocês. Rápido. Teve uma vez que não reconheceu, mas sim, é um bom leitor de digital, com uma boa velocidade. Algumas pessoas gostam de saber quais aplicativos vêm instalados. Tem esses daqui só, Amazon Shopping, TikTok. Esses aqui, Google e Samsung, Microsoft. Depois é só fazer uma limpezinha aqui, que claro que a gente não usa tudo. Sobre as câmeras. Ele tem uma câmera principal, que pode ser de 12 megapixels ou de 50. E a outra câmera dele é de 2 megapixels, mas é para fazer o desfoque do fundo, sabe? Quando você faz uma foto que você aparece no meio e desfoca o fundo. E a câmera frontal é de 8 megapixels. Possui modo noturno tanto na câmera traseira quanto na câmera frontal. Já o modo vídeo, ele grava em Full HD em até 60 fps, 60 frames por segundo. Porém, com a câmera frontal, ele grava em Full HD com apenas 30 fps. Tem um zoom aqui de 2 vezes, não é tão ruim. Ele já veio com o Android 14 instalado, o One UI 6.1. E a Samsung oferece mais 2 anos de atualizações de Android, ou seja, ele vai até o 16, e 4 anos, se não me engano, de atualizações de segurança. Ele possui Bluetooth 5.3, não possui NFC, que é o pagamento por aproximação. O processador dele é um MediaTek, um pouquinho ultrapassado, mas é um celular de entrada, tá barato. Assim, eu não jogo e ele também não é um celular para jogos e a minha mãe também não vai jogar, então tudo bem, tá tranquilo. Mas se você quiser um celular para jogos, esse não é indicado. Ele pesa 189 gramas, eu achei leve para os padrões atuais. E o som dele não é estéreo, é som mono, ele só tem essa saída na parte de baixo. Ah, e o mais legal é que não é o One UI Core. Um aparelho da Samsung nesse valor, não vindo com o One UI Core, eu já acho um super negócio. Agora, o que eu não curti muito, bordas. As bordas são bem grossas, tá? Sem película, sem nada. Não curti isso, mas, mais uma vez, é um celular de entrada, é um celular básico. E até que eu gostei, achei ele bonitinho, fininho. É maior que o A56, mas é mais leve. Embora a tela dele não seja AMOLED ou Super AMOLED, eu não vejo nenhum problema em relação às cores. Eu gostei. Acho que o único problema aqui vai ser não usar o Always On Display. Então, quem gosta de Always On Display não vai ter aqui nesse celular. Se você vier aqui procurar, você não vai achar o Always On Display.
Então é isso aí, gente, não tem muito o que falar sobre ele. Eu vou ver se eu consigo baixar os módulos do Good Lock antes de devolver para dizer para vocês se funciona, de repente fazer uma personalização. Mas, como eu falei, é um celular bem básico, serve para você fazer pagamentos com digital, que já é bom, é bonitinho, é levezinho. E aí fica a seu critério. Se você não puder gastar 800 mil reais num celular e precisa de um celular bem básico para fazer ligações, usar o WhatsApp e o YouTube, eu acho que vale a pena. Então eu espero que vocês tenham gostado, vou ficando por aqui. Não esqueçam de deixar o like, compartilhar esse vídeo e inscrever-se no canal se você ainda não for inscrito. Como sempre, aguardo todos vocês no próximo vídeo. Bye, bye!